A Bíblia é, sem dúvida, um dos livros mais fascinantes da história humana. Suas páginas são repletas de narrativas que ressoam em diferentes culturas e épocas, como um mapa espiritual para a vida. Um exemplo marcante é a história das 10 pragas do Egito. Imagine estar no meio de uma dessas histórias, vendo o poder divino se manifestar de formas tão grandiosas. Não é apenas um relato antigo, é uma fonte de reflexão sobre a força da fé e o caminho de libertação. Cada detalhe nos faz pensar sobre como essas lições ainda se aplicam hoje. Os hebreus, em busca de uma vida melhor, deixaram a terra de Canaã e se estabeleceram no Egito, onde as condições inicialmente pareciam promissoras. Porém, com o passar do tempo, o que começou como uma esperança de prosperidade transformou-se em opressão. Eles foram forçados à escravidão sob o jugo de faraós poderosos, mas nunca deixaram de clamar a Deus por libertação. Deus, em resposta às suas súplicas, escolheu Moisés como líder. Essa história nos faz pensar sobre o quão importante é manter a esperança viva, mesmo em tempos difíceis. Quantas vezes você já enfrentou uma situação em que a única solução parecia vir do alto? Moisés, guiado por Deus, se apresentou repetidamente ao faraó Ramsés com um pedido simples: libertar o povo hebreu. No entanto, a recusa teimosa do faraó deu início a uma série de eventos que abalariam profundamente o Egito. A cada negativa, uma nova praga surgia como uma resposta direta à resistência de Ramsés. Esse ciclo de recusa e consequência é um lembrete claro de como a obstinação pode nos levar a enfrentar desafios maiores do que imaginamos. É como nas nossas próprias vidas, quando insistimos em certos caminhos, ignorando os sinais que nos dizem para mudar. A primeira praga veio com um impacto imediato e devastador. O rio Nilo, fonte de vida para o Egito, foi transformado em sangue. De repente, o que antes era uma bênção se tornou uma maldição, incapaz de sustentar a vida. A água, essencial para irrigar as plantações e abastecer as casas, tornou-se inútil. Isso nos faz refletir sobre o quão dependentes somos de recursos naturais e como, muitas vezes, os tomamos como garantidos. Assim como os egípcios ficaram sem sua principal fonte de sustento, às vezes, só damos valor a algo quando perdemos. Após a devastação da primeira praga, o Egito ainda enfrentaria uma segunda calamidade, uma invasão de rãs. Elas saíram do rio Nilo e se espalharam por todos os lugares, invadindo casas, cozinhas e até o palácio do faraó. Esse evento não era apenas incômodo, mas simbolizava o desequilíbrio que as ações humanas podem causar na natureza. Imagine abrir sua porta e encontrar o chão coberto de rãs, um lembrete vivo do impacto de nossas escolhas. Às vezes, a vida nos envia sinais claros de que algo precisa ser ajustado, assim como aconteceu com o Egito naquela época. A terceira praga trouxe algo ainda mais incômodo: piolhos. Essas pequenas criaturas atacaram tanto os humanos quanto os animais, causando grande sofrimento por todo o Egito. Os egípcios, acostumados a um estilo de vida grandioso, foram confrontados com algo tão simples, mas incrivelmente perturbador. A praga dos piolhos é um exemplo de como, muitas vezes, as maiores lições da vida vêm em pequenas doses de desconforto. Quando algo aparentemente insignificante nos afeta, pode ser um sinal de que precisamos prestar atenção aos detalhes e ajustar nossa trajetória. A quarta praga foi marcada por enxames de moscas que infestaram o Egito. Enquanto os egípcios sofriam com a presença incessante desses insetos, o povo hebreu, vivendo nas mesmas terras, foi milagrosamente poupado. Essa distinção clara reforça a ideia de proteção divina sobre aqueles que seguem o caminho certo. O Egito, por sua teimosia, experimentou uma infestação que parecia sem fim, mostrando como a falta de discernimento pode levar a consequências inesperadas. Às vezes, somos poupados de certos problemas apenas por estarmos no lugar certo, fazendo as escolhas certas. A quinta praga trouxe a destruição aos rebanhos egípcios, com uma peste que matou os animais, deixando o Egito sem uma de suas principais fontes de sustento. Curiosamente, os animais dos hebreus não foram afetados, o que novamente destacou a proteção que eles recebiam. Isso nos leva a refletir sobre como, às vezes, aquilo em que mais confiamos pode ser tirado de nós, especialmente quando nossas ações vão contra princípios maiores. Para os egípcios, perder seus rebanhos foi um golpe devastador. Na vida, devemos estar atentos às nossas atitudes, pois as consequências podem atingir o que mais valorizamos. A sexta praga trouxe um sofrimento ainda mais intenso. Úlceras e chagas dolorosas surgiram nos corpos dos egípcios, e até nos poucos animais que restaram. Imagine viver com dores constantes, sem alívio. Essas feridas eram um lembrete físico do impacto da desobediência às ordens divinas.
Além de afetar a saúde física, essa praga desafiou o orgulho do faraó e seu povo, mostrando que até o mais poderoso pode ser vulnerável. Muitas vezes, é nos momentos de maior dor que somos forçados a refletir sobre nossas escolhas e as mudanças necessárias. A sétima praga foi uma tempestade de granizo como nunca antes vista no Egito. Moisés advertiu o faraó, mas ele, mais uma vez, ignorou o aviso. O granizo caiu com uma força destruidora, arrasando colheitas e matando pessoas e animais. Essa praga nos lembra de como a arrogância e a falta de humildade podem nos deixar vulneráveis a desastres que poderiam ser evitados. Quando ignoramos os sinais que a vida nos dá, corremos o risco de enfrentar consequências devastadoras. Talvez você já tenha se deparado com momentos assim, em que o orgulho impediu uma ação sensata. A oitava praga trouxe uma nuvem de gafanhotos que cobriu o céu e devorou tudo o que restava das plantações egípcias. Esses insetos vorazes consumiram o que o granizo havia poupado, deixando o Egito sem sustento. Assim como o faraó, às vezes nos apegamos tanto a nossos próprios desejos que ignoramos os sinais de alerta ao nosso redor. Essa praga ilustra o efeito acumulativo das más decisões. Quantas vezes já vimos situações em que uma má escolha desencadeou uma série de problemas ainda maiores? É um lembrete de que, muitas vezes, nossas ações podem ter consequências em cadeia. A nona praga foi uma escuridão profunda que cobriu o Egito por 3 dias inteiros. Durante esse período, a luz natural desapareceu completamente, exceto nas casas dos hebreus. Essa escuridão não era apenas física, mas também simbolizava a cegueira espiritual e a teimosia do faraó. Às vezes, a vida nos coloca em situações onde tudo parece estar escuro, e a única saída é buscar a luz que vem da verdade. É curioso como, mesmo em meio à escuridão, sempre há um caminho iluminado para quem está disposto a ver. A 10ª e última praga foi a mais devastadora, a morte dos primogênitos egípcios. À meia-noite, Deus passou pelo Egito e todos os primogênitos, inclusive o filho do faraó, morreram. Somente as casas marcadas com o sangue de cordeiro, como instruído aos hebreus, foram poupadas. Essa praga trouxe finalmente a libertação do povo hebreu, mas com um custo enorme para o Egito. Esse evento é um forte exemplo de como, às vezes, é preciso enfrentar a perda para que algo maior seja alcançado. A obediência às instruções divinas, aqui, representou a diferença entre a vida e a morte. Ao conhecer as lições por trás das 10 pragas do Egito, é impossível não refletir sobre as escolhas que fazemos e suas consequências. O que você tem feito para evitar pragas na sua vida? Será que está ignorando os sinais ao seu redor? Aproveite esse conhecimento para mudar de atitude e se preparar para as decisões importantes que podem transformar seu futuro. Se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar aprendendo e crescendo com a gente. Afinal, o próximo passo da sua jornada começa agora.